Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao nosso canal. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se e receba orações diárias por você e toda a sua família. Clique no símbolo do gostei e compartilhe as orações. Cada compartilhamento é bênção do Senhor que volta para a sua vida. Meus irmãos, minhas irmãs, deixe o seu caderno, o seu papel do seu lado, escrito com aquilo que você deseja para a sua vida. Aquilo que aos olhos humanos e neste momento, você olhando, você fala, é impossível para mim neste momento. Eu vou te dar um testemunho para que você aumente a sua fé. Eu já falei em outras orações no passado, mas eu vou falar novamente porque muitas pessoas, elas precisam ter fé, elas precisam crer que Deus traz à existência, chama à existência as coisas que não são como se já fossem. Assim, pela nossa fé, e a fé agrada a Deus, eu vou te dar um testemunho. Eu escutei uma vez, eu e meu esposo, a gente ficou sem carro um tempo e depois queríamos comprar um carro, mas as condições financeiras naquele momento não davam. Então eu vi um testemunho de uma mulher que ela passava, ela e o esposo começaram a orar pelos alvos. E o alvo deles naquele momento era um carro e que eles não estavam em condições de comprar. E você sabe, meu irmão, minha irmã, que um carro hoje em dia é necessidade. É uma grande bênção para uma família ter seu próprio carro, poder sair, poder fazer o que ela realmente precisa com sua família. É uma bênção de Deus ter um carro em casa. Então, esse casal, eles começaram a orar e eles deixaram um lugar reservado na garagem e não passava pelo lugar onde eles oravam e dizia que o carro já estava lá. E logo Deus deu para eles um milagre. O milagre aconteceu para aquele casal. Quando eu ouvi essa bênção, esse milagre, esse testemunho, isso me animou, porque eu falei, eu tenho certeza absoluta que o mesmo vai acontecer comigo e com meu esposo. Contei para ele e falei para ele, na nossa garagem não vamos passar por aqui, porque aqui já está o nosso carro. E começamos a orar com fé, pedindo a Deus, e vocês alegrem-se no Senhor, porque eu estou falando a pura verdade. Perdão que eu estou um pouco rouca. Então, aí aconteceu o nosso milagre. Deus preparou uma bênção financeira que nós não estávamos esperando naquele momento, e como Ele é Deus e como não se questiona milagre, nós conseguimos comprar o nosso carro, mas foi muito rápido, a resposta foi rápida. Então eu estou contando para animar você, meu irmão, minha irmã, que está precisando de uma grande bênção. Às vezes é na saúde. Tem tantos testemunhos na saúde, tem testemunhos de pessoas que até faz parte do meu convívio, que ninguém acreditava na cura e Deus curou. Tem muitos testemunhos de pessoas que recebem, porque aquele que bate, a porta se abre. Aquele que pede, recebe. Então, você tem que insistir, você não pode parar. Vamos ouvir o que Deus tem para nos falar hoje, porque Ele está abrindo os nossos caminhos, e quando Deus abre caminhos e abre portas, ninguém fecha. Então eu contei o meu testemunho hoje para animar você, meu irmão, minha irmã, que está no canal e colocou no papel, ou você que está entrando agora, coloque no papel aquilo que você precisa com muita fé e vamos orar para que Deus traga à existência, chame à existência aquilo que as coisas que não são
como se já fossem. Vamos ouvir agora o que Deus tem para falar para as nossas vidas no dia de hoje. A palavra de Deus em Isaías, capítulo 45, versículo 2 e 3. Eu irei adiante de você e aplanarei montes, derrubarei as portas de bronze e romperei trancas de ferro. Darei a vocês os tesouros das trevas, riquezas armazenadas em locais secretos, para que você saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que o chama pelo nome. Olha, meus irmãos e irmãs, Deus vai adiante de nós e aplana montes, quer dizer, aqueles tropeços, aquelas coisas que poderíamos tropeçar no caminho, problemas, dificuldades, pessoas que estão se sentindo limitadas, que trabalham e acham que nunca vão conseguir algo melhor, algo maior. Deus está falando aqui, aplanarei montes, derrubarei portas de bronze e romperei trancas de ferro. Ele abre portas que ninguém fecha e ele fecha portas que ninguém abre. Quando Deus às vezes fecha uma porta para a gente pensa, nossa, por que isso? Por que aconteceu? Nunca reclame daquilo que Deus não te deu. É porque Deus tem coisa melhor. Sempre Deus tem coisas maiores e melhores para as nossas vidas. Tem pessoas que passam por muitas tribulações, por muitos sofrimentos em sequência. Mas Deus, Ele faz com que mude toda a situação. Ele abre portas boas, Ele dá paz. Quando Deus abre a porta, pode ser quem for que queira fechar, ele não consegue. O inimigo das nossas almas, ele trabalha para destruir. Sabe aquele castelinho que se faz na areia quando está brincando com uma criança, que vem a onda e derruba logo aquele castelo? Assim é o inimigo das nossas almas. Ele quer que a nossa vida seja assim, que comece uma construção e logo ele vai lá e destrói. Mas quando Deus coloca a mão, quando a gente faz da nossa vida a nossa fé, a gente coloca a nossa confiança todo no Senhor, aí a nossa casa está construída, o nosso castelo na rocha. Aí pode bater os ventos, o inimigo pode tentar, mas ele não toca, porque Deus é quem guarda. E quando ele vai à nossa frente, ele protege os nossos caminhos e ele garante. Aí, complicações, pessoas que passam por complicações às vezes na saúde. Tá com um problema de saúde, é um problema simples, aí aquele problema vai se agravando. Vamos já repreendendo em nome do Senhor Jesus, porque Deus vai à nossa frente, Deus abre portas boas, Deus coloca médicos certos, medicação certa, e aquela situação que parecia impossível de se reverter, aí Deus vem com um milagre. E é assim que eu quero que você, meu irmão, minha irmã, fique muito animado, porque mais tem Deus para te dar do que o inimigo para tirar. Porque quando Deus começa a agir na vida de uma pessoa, pela sua fé, por aquilo que você confia em Deus, entregando nas mãos dele suas preocupações, a quebra-cabeça. Você já viu uma situação que parece um quebra-cabeça? Que você não sabe como é que eu vou sair desse problema. Parece que tudo estava fechado. Parece que tudo que você tentava fazer ia dar errado. As coisas que você já tentou pela sua força não deu certo, porque tinha um problema, depois apareceu outro, depois mais outro, e uma pessoa acabou perdendo o seu emprego, às vezes perdeu um emprego, tenta fazer coisas que não dá certo, e ela pensa, e agora o que é que eu vou fazer?
Mas Deus, somos em Romanos capítulo 8, versículo 37. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Todos esses problemas são vencidos por meio daquele que nos amou e que se entregou pelas nossas vidas. Então, em Cristo Jesus, somos mais que vencedores, confiando em Deus, confiando em tudo que Ele faz por nós, que Ele é que tira os seus filhos de sufoco. Quantas pessoas já não esteve num sufoco tão grande financeiro e Ele falou assim: eu não sei mais o que fazer na minha vida, mas eu vou orar com fé, e isso na minha vida tem que ter um fim. Sabe aquela pessoa que toma uma decisão e que fala: a partir de hoje tudo tem que mudar porque eu vou orar fervorosamente, eu vou me ajoelhar, vou clamar ao Senhor, e o Senhor vem com resposta, porque é o que diz no Salmo 91: e clamará a mim e eu lhe darei resposta, porque Ele me ama. Então, o nosso amor a Deus tem que ser um amor pleno, um amor repleto de gratidão, porque a gratidão, ele toca no coração de Deus. Uma pessoa, quando ela é grata, mesmo passando por dificuldades, mesmo passando por problemas, e ela agradece a Deus, olha, só a nossa vida já é motivo de agradecimento. O respirar, o direito de se alimentar, nós podemos nos alimentar. Quantas pessoas estão nos hospitais usando uma sonda, sem poder se alimentar, sem poder às vezes se mexer, outras pessoas desesperadas, orando pelos seus entes que estão numa UTI. Então, vamos dobrar o nosso joelho, louvar ao Senhor, agradecer a Deus e colocar nossa fé em prática, porque somos mais que vencedores em todas essas coisas, por meio daquele que nos amou. E olha o que Deus fala: eu irei adiante de você e aplanarei montes, derrubarei as portas de bronze e romperei as trancas de ferro. Então não há empecilho, não há porta que não se abra. Quando Deus dá uma ordem, os seus anjos poderosos vêm e abre todas as portas. Aquilo que estava fechado é escancarado. Aquilo que você não sabia, Deus entrega nas tuas mãos. Aquilo que estava oculto e escondido, Deus entrega essas riquezas nas tuas mãos. Que é como ele fala: por amor, darei a você os tesouros, as riquezas armazenadas em locais secretos, para que você saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que eu chamo pelo nome. Deus às vezes tira de pessoas que fazem coisas erradas, eles tira deles e entrega para os seus servos, para aqueles que buscam a Deus. Você já viu, muitas vezes tem um processo na justiça que causaram danos a uma pessoa, ou que estava bloqueado um benefício de alguém, Deus vai lá e desbloqueia. Por quê? Porque quando Deus dá uma ordem, não há quem não se curve diante do Todo-Poderoso. Não há bloqueio. Quando Deus abre e desbloqueia, aquilo chega em tuas mãos. Eu não sei qual a sua necessidade, eu não sei o que é que você precisa, mas Ele sabe. E Ele está falando que vai entregar em tuas mãos, porque a palavra de Deus, ela não volta vazia. Confia no Senhor, entrega toda tua confiança em Deus. Faz como eu fiz em oração com meu esposo, e a gente chamando à existência as coisas que, no caso, naquele momento era o carro. Mas já houve tantos milagres na minha vida, eu creio que na sua também, que a gente sabe que Deus trabalha em nosso favor, porque tudo e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor, amam e temem a Deus. As bênçãos da obediência, elas vêm
correndo atrás de nós, fazem filas atrás de nós. Tem época em nossas vidas quando começamos a colocar a palavra de Deus em prática, pedir ao Espírito Santo que limpe o nosso coração de toda sujeira, porque olha, coisa ruim é quando uma pessoa guarda mágoa, coisa é horrível, ela sai bloqueando a vida dela, às vezes fala que que não entende por que tem tanto impedimento na vida da pessoa, mas muitos impedimentos é porque aparecem problemas, aparecem situações e pessoas que não têm boa intenção, aí começa mal olhado, inveja, palavras de maldição contra a vida da família, aí a pessoa começa a ficar em um emaranhado de problemas e ela não entende, aí ela começa a ter raiva, aí ao invés dela orar, clamar a Deus, ela começa a falar coisas que não deve, ela fala que ora, mas parece que Deus não escuta e começa a falar coisas contrárias à vida dela, aí começa a atrapalhar os caminhos. Então escute a palavra de Deus todos os dias, meu irmão, minha irmã. Eu tenho muita fé, eu creio que Deus fará as bênçãos, as tuas bênçãos chegar em tuas mãos, mas coloque a sua fé em prática. Comece a profetizar as coisas boas na sua vida e da sua família. Vamos orar, vamos agradecer a Deus antes das bênçãos chegarem. Você obedece a Deus e as bênçãos da obediência vai ficar fazendo fila na tua porta. Abre a porta do teu coração para a palavra de Deus, para o que Deus tem para a sua vida. E vamos, junto comigo, orar e agradecer a Deus. Deus Pai Todo-Poderoso, digno de toda honra e glória, estou aqui orando com essa multidão de pessoas que já escreveram seus alvos. Estamos orando em concordância com a tua palavra, que tudo que pedires em oração, crendo, recebereis. Nós cremos e profetizamos que já aconteceu e vem com resposta, Senhor, das nossas orações. Nós trazemos a existência, como está escrito, Deus dá vida aos mortos e chama à existência as coisas que não existem, como se já existissem. Em Romanos capítulo 4, versículo 17. Pois é em concordância, Pai, com a tua palavra que nós cremos, nós temos fé, que tudo que está escrito nestes papéis, Senhor, nestes cadernos, os teus filhos e filhas encontrarão portas boas abertas, conseguirão os seus milagres. O Senhor já trouxe a existência, porque já chamamos a existência como se já existissem, e já te louvamos e agradecemos, porque o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Não faltará saúde para o teu povo, Pai, não faltará fé, não faltará paz, que é o fruto do Espírito Santo, o amor, a alegria em nossos corações, a paz que excede todo o entendimento, bondade, benignidade, domínio próprio, mansidão, fidelidade entre o teu povo, Pai. Precisamos, Senhor, do teu fruto, doce amado Espírito Santo. Derrama o teu amor e poder na vida do teu povo e nos protege, nos livra de toda perversidade humana e espiritual. E vamos orar. Ore comigo, meu irmão e minha irmã. Em nome de Jesus, já recebemos as nossas bênçãos pela nossa fé. Ore comigo o Salmo 91, para que não fique nenhuma pedra de tropeço no nosso caminho e que já temos a resposta. Deus já nos deu resposta de oração e só aguarde as suas bênçãos, meu irmão, minha irmã. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio.
Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda, porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente, porque ele me ama. Preste atenção, meu irmão, minha irmã, coloque em prática. Deus fala, porque ele me ama, eu resgatarei, eu protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta, e na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Ore comigo agora, Pai nosso. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males e perigos. Livra-nos, Senhor, da maldade humana, do homem sanguinário, da perversidade espiritual. Abençoe, Senhor. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso. Abençoe as nossas crianças. Abençoe os nossos animais, os nossos lares, sonhos, projetos. Pai, traz à existência coisas boas, entrega, Senhor, tesouros escondidos aos teus filhos. Dai-nos sabedoria e nos livra de toda perversidade humana e espiritual, para a tua glória, hoje e sempre. Coloca teus filhos em lugares altos, em lugares de destaque, em lugares que possam fazer mudança na vida de pessoas e animais. Tira o poder de todo aquele que não faz a tua vontade e coloca nas mãos dos teus filhos que te obedecem, que te amam e que te buscam. Em nome do Senhor Jesus, para a tua glória, hoje e sempre. Amém.